vídeo de hoje do canal vamos falar do empate do São Paulo no Campeonato Brasileiro, análise, opinião e muito mais, e claro, 2025. Então, vambora para o vídeo. Tem uma razão por eu raramente criticar o Lucas, porque o Lucas tem 345 anos, ele não sente dorzinha, ele não sente mal-estar, ele não sente desconforto, ele tá com a vida ganha, ele jogou lá na Europa, 340 anos, se ele quisesse ficar em casa passeando, ele ficava, e ele vai pro jogo. E aí, quando num jogo em que o São Paulo, até eu empatar, tava todo mundo meio tocando de ladinho, não sei o que lá, perdeu 5 bolas na saída e até tomar o gol, aí o Lucas vai lá, pega uma bola e acha um gol pro São Paulo para empatar. Então eu nunca vou reclamar de um cara como o Lucas, que se mata em campo, jogue bem ou jogue mal. E é de toda essa turma que estava jogando hoje, é o cara que tá, o que não estava jogando, o Caleri estava na arquibancada, lá no camarote, o Rato também, o Lisieiro nem estava lá. Então, eu sempre vou valorizar uma figura como o Lucas, é esse meu alô inicial, mas quero saber de vocês, o que vocês acharam, Arnaldo, e vocês. Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou, ou foi um lixo? Tironi, eu não gostei. Eu acho que empatar com o Bragantino, ainda mais o Bragantino, né, do primeiro tempo, né, que é o Bragantino real, o Bragantino inteiro, com aqueles jogadores todos que a gente conhece, até são vários bons jogando direitinho. Empatar em Bragança não é um desastre. Mas eu acho que o jogo do São Paulo foi muito ruim, sobretudo no primeiro tempo, péssimo, que reflete um pouco a desmobilização que a gente destacou no vídeo. Nós vamos falar muito sobre isso. E aí você falou tudo, né? Não fosse o Lucas, São Paulo deve esse ponto ao Lucas, ao golaço individual e a atuação que ele teve além do aspecto coletivo do time. É verdade que melhorou um pouco no segundo tempo, quando entra o Alisson, entra o Patrick, o time ficou um pouco mais equilibrado, mas foi muito ruim. Dá para destacar um ou outro jogador, vocês vão dar as notas mais à frente aí. Gostei também do Juan, zagueiro, mas também no aspecto defensivo só jogou ele, hein? Então, assim, o time coletivamente foi muito mal e alguns poucos jogadores salvaram a tarde. O Lucas, de fato, foi não só o cara do golaço e do ponto, e vai sendo o principal jogador do São Paulo na temporada, fazendo gols importantes, gols decisivos, como ele foi o oposto da desmobilização. Por isso eu gostei da sua introdução. O palpite quem acertou fui eu, 1-1. É verdade. Mas a introdução boa foi você. Porque, de fato, ele está à margem desse processo de desmobilização, pensar em 2025, a dorzinha aqui, a dorzinha lá. E aí, uma outra coisa, para passar a bola para a gente debater, para vocês debaterem, a impressão, é isso que eu falo, e a dificuldade de mexer. A impressão que jogadores reservas do São Paulo, desse elenco, consigam superar os titulares, é uma impressão falsa. Certo? Então, assim, o São Paulo teve um time titular na temporada que tinha uma dúvida. Ferreirinha, que também é um jogador muito irregular. Então, o São Paulo talvez tivesse 10 titulares na temporada. Os 10 são melhores do que os reservas. E quando tem que usar os reservas, a gente percebe isso, certo? Então, a gente percebe que o Marcos Antônio não tem ainda a condição de ser titular, né? Que o Eric, idem. Que o André Silva, idem. A gente vai vendo as coisas, vai ticando, que o Nestor, idem, né? Então, assim, porque esses jogadores vão tendo chances, né? E eu só queria, hoje, também destacar que essa questão da lateral esquerda precisa ser resolvida, e que até a questão da lateral esquerda ser resolvida, que jogue o Patrick, que jogue o menino, né? Porque Concordo. O Sabino hoje, também, o Sabino parecia um ponto esquerda, NBA, visando assim, foi um desastre. Foi um desastre. Quando entraram o Patrick e a Alisson, eu sosseguei. Dificilmente o São Paulo perderia o jogo. O São Paulo, ainda bem que o Alisson está voltando. Mas é aquilo lá. O São Paulo tem um time no limite. Alguns bons jogadores, estou falando do time titular. Um ótimo jogador, o Lucas, e o elenco, quando tem que incrementar, ele não incrementa. No máximo, ele mantém algumas posições. E essa é uma questão que a gente está falando para o ano que vem, né? Para o ano que vem por aí e que está ainda acabando. E uma outra coisinha aí, envolvendo o Lucas. Cara, hoje para mim ficou claro e eu entendi de uma vez por todas a ideia do Zubeldia. O Lucas, pelo lado, em qualquer uma diagonal, pegando um lateral que sai, ele é um inferno. Ele é um jogador que, entrando na diagonal, seja da direita para o centro ou da esquerda para o centro, ele rende muito mais do que de 10. E quando ele vai para o meio, ele tem mais dificuldade de fazer a jogada individual e normalmente
Se ele erra uma passada, é contra-ataque e dá no quadro. Então, essa mudança de posicionamento foi uma mudança boa. E ele está terminando a temporada em alta, ainda bem. Corleone, sabe o que acontece, Corleone? Que eu diria que o elenco era melhor do São Paulo? O elenco do São Paulo era melhor do que vários, até a janelona. A janelona de 60 dias, Corleone, fez vários times mudarem de patamar. O principal foi o que jogou hoje de manhã, o Corinthians. O outro vai jogar agora à noite, o Botafogo. O São Paulo fez as seguintes contratações na janela. O Juan, que eu gosto, e é um nível de zagueiro que eu gosto. O Marcos Antônio, que é um jogador ainda em formação, não é um jogador para ser titular. O Santi Longo e o Jamal Lewis. O elenco do São Paulo pós-janelona, ele murchou. Outros tantos, claro, pelo investimento, mudaram de patamar. É gritante. Muito bem, mandem aí. O tanto que o nosso time fica exposto no meio-campo, na inferioridade numérica. É gritante. Se o Red Bull fosse um pouquinho mais competente, cara, teria conseguido criar mais pelo meio do campo com uma transição rápida, muito mais, muito mais. E aí, na hora da substituição, a primeira, segundo o SofaScore, aqui, ele coloca o Alisson e o Patrick. Eu, particularmente, não colocaria o Alisson. O Alisson não vai bem, nem vai mal. Ele vai. Ele tá sem ritmo de jogo, mas a gente precisava somar pontos. Dava para ter colocado ali no meio-campo o Nestor, que entrou na ponta, e o William Gomes lá na ponta esquerda. Aí entra o Eric, que não joga 3 partidas depois de titular. O William Gomes não entra. Ele mantém Lucas e Luciano. Cara, claramente, Calera, Lucas e Luciano são intocáveis. Eles não saem, mesmo quando... O que é isso agora? Não? Mesmo quando estão cansados, estão mal. Mas o William tinha voltado para o banco, não? Eu li em algum lugar. O William estava na seleção, mas ele estava, acho que no banco. Ele estava no banco. Ele estava no banco. Ele poderia ter entrado ali 15 minutos para fazer uma fumaça. E, cara, é isso. Nosso São Paulo, infelizmente, é esse. Luiz Gustavo e Marcos Antônio expostos ali no meio de 4 jogadores, correndo num calor absurdo errado. Nosso time não mantém posse de bola. É lançamento longo o tempo inteiro. O André sofreu do que o Caleri sofreu os outros jogos. Não tem chance de gol, só gladeia. Bola mexida, né? É a dinâmica do ano. Nós vamos fazer o quê? Aí o Snorlax fala, uma avenida no meio campo. Mano, o esquema tático leva a isso. Não tem muito o que a gente falar. Só que hoje ainda, até a gente tava no Discord vendo o jogo, falei, hoje a gente não deu sorte. Eu falei, não deu sorte? O gol foi um achado, ao meu ver. O Lucas tenta o drible, erra, o Paulinho Capixaba, ao invés de ir na bola, vai no corpo, o Lucas inteligentemente sai do corpo do Paulinho, ganha a bola e faz o gol. Isso é sorte. Porque foi um achado de sorte. E é isso que encobre o papel. Só que hoje a galera vai ficar de novo. A galera não tá gostando. Infelizmente, essa foi a dinâmica do São Paulo no ano, cara. E esse é o São Paulo pro ano que vem, se ele manter essa métrica, né? A gente vai ficar dependendo de lances esporádicos. A gente até comentou, vamos lá, saída de jogo, o Alan do lado do Rafael. Cara, se a gente usa o goleiro, se a gente conta com o goleiro na construção, são 11 contra 10. Se a gente coloca o Alan do lado do Rafael, volta a ficar 10 contra 10, a gente se expõe de novo. Não entendi essa saída de bola do Alan do lado do Rafael, mas enfim, né? O nosso treinador fera. Eu tinha lido um comentário aqui, ó. Mesmo ainda podendo, sem depender do título do Botafogo na Copa Libertadores, chegar à fase de grupos da competição continental no ano que vem, sim, é uma certa desmobilização. O cara não pensando mais no... Gente, quem assistiu o jogo ontem já tá pensando no ano que vem, né? A verdade é essa, né? Muito... acho que a palavra do momento, né? Sem mobilização. As palavras do momento, que são 2. Time muito, sabe? Esperando as férias chegarem, pensando em 2025. Acho que a instituição como um todo, o próprio entrevista pós-jogo falou-se muito de planejamento 2025. Então é isso, o São Paulo aí, nos momentos que precisaria pontuar,
Vamos lembrar das 2 derrotas pro Cuiabá, desse empate pro Bragantino, até para as primeiras ali, confrontos com o Fortaleza, pelo menos o jogo no Morumbi, sabe? A virada lá, a goleada contra o Vasco, a gente tem alguns jogos aí. Pô, São Paulo poderia estar mais à frente, até brigando, mas são esse futebolzinho aí que complica, né? E aí que deixa o São Paulo hoje na sexta colocação e jogando um futebol bem ok assim. Não foi legal ontem, graças ao Lucas, a persistência, a qualidade dele tirou um golzinho da cartola, essa é a verdade. Mas a gente teve bola na trave, teve chance e tal. São Paulo teve mais sorte que juízo, né? Saiu com 1 ponto. Acho que, pra ser sincero, merecia nenhum. Mas conseguiu lá 1 pontinho e se distanciou ainda mais do Bahia, que perdeu pro Palmeiras. O Cruzeiro também perdeu. Então, assim, tá praticamente, assim, 99%, 98% deve estar pro São Paulo ficar no G6. Agora, pensar em G4 já complica, porque o Flamengo venceu. E que negócio, mesmo aos trancos e barrancos com o Cuiabá, conseguiu vencer ali no finalzinho. Palmeiras, mesmo aos trancos e barrancos contra o Bahia, venceu no finalzinho. Então, assim, sabe? Então tem que vencer, cara. O brasileiro é vencer, 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 se você quer algo mais. E esse São Paulo, desde que, principalmente depois da eliminação da Libertadores, aí tudo bem, venceu o Corinthians, mas, sabe, tá aquele futebolzinho, sabe? Empurrando com as pernas para terminar o ano. Mas é isso, vamos agora acompanhar aí a preparação pro jogo contra o Atlético Mineiro, que é um time que não vence há 1000 anos. E o São Paulo adora recuperar o Atlético Mineiro. O São Paulo não bate com o Atlético Mineiro. E o Atlético Mineiro está entalado na garganta do tricolor. A gente espera que o São Paulo melhore o seu futebol para ele consiga os 3 pontos, que aí define de vez aí, praticamente define de vez a sua situação entre os 6 primeiros, né? É isso, gente. Sem grande empolgação, animação. Um empate, ok. É o mínimo que a gente gostaria. Só pode falar e conseguiu. Mas jogou um futebolzinho muito abaixo. Então agora fim de semana a gente espera a volta aí do Caleri, do Rato, dos próprios Budia, que estava suspenso, né? E lembrando, a gente pede um, pede outro, mas também quando o cara entra em campo, né? Quando joga como titular, como foi o André Silva. E a gente tá aí pra falar do Marcos Antônio também. Tem outros jogadores que quando vem na reserva não faz aquele futebol, né? É certo, o pessoal lá de trás que realmente vai bem. Dessa vez o Sabido não foi improvisado, porque o São Paulo tem lateral esquerdo. Aí depois entra nosso querido, incrível, maravilhoso Patrick Lança, que, meu Deus, cara. É difícil, mano. É difícil, que ele foi um jogador de base que foi até pra seleção brasileira, eu não sei como. Mas realmente, cara, não deslanche. Eu espero, torço muito pra que ele deslanche, mas, cara, é muito difícil. É muito fraco, cara. Então é isso. Pequeno desabafo, mas vamos continuar aí buscando informações, notícias e as últimas do tricolor. E agora, aguardando aí novidades. Quem sabe volta de alguns jogadores para o jogo contra o Atlético Mineiro. O jogo que tá por aqui, ó. É isso. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quinta-feira a todos, se possível. E valeu!